Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez do dólar, pregão desta quinta-feira, dia 28 de novembro, mês praticamente aí encerrando. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Invest, procedimento simples, é só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo para você, e na sequência clicar na opção de se inscrever. Se não estiver aparecendo, na parte inferior também deste vídeo vai ter aí o botão de inscreva-se no canal. Para você receber, se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes e as carteiras de ações, carteira mensal e carteira semanal, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nesta análise especial, falar aí do dólar e, logicamente, o meu foco a minha especialização é a análise técnica. Então, falar sobre o dólar, qual o cenário de maneira geral para o dólar, olhando para o longo prazo, gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal e descendo aí para o médio e curto prazo, falando de gráfico semanal e também de gráfico diário. Então, como é que está o contexto geral do dólar, o cenário geral do dólar neste momento? Pegando pelo gráfico anual, nós temos o dólar dentro de um movimento de subida. Subiu forte. Observe essa simetria do gráfico, do preço, né? Vem aqui para baixo, lembrando que eu estou usando o dólar numa escala nominal, sem ajuste de preço. Então aqui é o dólar futuro, sem ajuste de preço. Então a gente tem aqui um movimento de subida, um movimento de queda e aqui na sequência um movimento de alta, como se a gente tivesse aqui um espelho no meio e essa imagem daqui estivesse sendo refletida do lado de cá. Então a gente está tendo aí uma simetria no gráfico que vai apontando para onde? Para a máxima histórica que a gente já viu aqui na faixa dos 4.633. Então, dentro do histórico que eu tenho aqui de movimentação do dólar, aqui nós temos essa máxima e está apontando para esse patamar aqui, que foi atingido lá em 2003, máxima lá de 2003. Lembrando, pode ter algo mais para trás aqui, até pode, é o histórico que eu tenho, então aqui está apontando para os 4.633, máxima que alcançou aqui no ano de 2003. Importante ressaltar, qual o cenário nesse momento no gráfico anual? Se está dentro do movimento de alta no gráfico anual, superando a máxima do ano anterior, com mínima ascendente, superando também aqui um ponto de resistência, aumenta a probabilidade de poder vir a buscar essa faixa aqui de preço. Então, por enquanto, o viés de prazo maior é de alta para o dólar. Se olharmos para o gráfico quadrimestral, dá para observar o quê? Uma tendência de alta. Primeiramente, a gente tinha aqui uma tendência de baixa, que não foi muito longe. Na verdade, a tendência de baixa foi toda essa aqui principal. E aqui a gente tem uma tendência de alta, de topos e fundos ascendentes, onde aqui ela para de subir em cima dessa resistência, dá mais uma paradinha e agora está vindo para um rompimento. Ou seja, é como se o mercado tivesse ganho um pouco mais de força aqui nessa região, brigou para ver se rompesse esse patamar, entrou pressão vendedora, só que não ganha tanta força para baixo, demonstrando que o mercado está mais forte para cima e agora está vindo com esse rompimento nesse candle aqui, que cada barra dessa aqui, cada candle desse aqui representa um quadrimestre. Então, dentro de uma perspectiva de alta, se considerar também até a simetria de tempo, a gente pode olhar aqui que esse teve 4 candles subindo, aí faz 4 candles basicamente dentro do movimento de correção, não que todos sejam de baixo ou todos sendo de alto, mas enfim, movimento, estou falando de movimento para cima, movimento para baixo e volta a ter um outro movimento para cima até esse ponto aqui, depois isso aqui já é um candle de correção em cima dessa resistência. Então nós tivemos aqui mais 1, 2, 3, 4 candles gerando um movimento de alta. E aqui a gente está tendo basicamente 1, 2, 3, 4 candles de forma lateral. Ou seja, já não fez um movimento para baixo, fez um movimento mais lateral e agora está fazendo esse rompimento. Ou seja, o que cria uma expectativa. Quando eu falo de expectativa, aumenta a probabilidade. Vamos falar sempre em cima de probabilidade. Vou falar, a expectativa é mais de alta, a probabilidade é mais de subida do dólar nesse momento, falando num prazo maior, já que a gente está olhando aqui um gráfico quadrimestral. Então, logicamente, dentro dessa expectativa, o cenário vai apontando aqui para essa máxima. Pegando aqui a projeção de alta, fazendo uma projeção de alta alternada em cima desse recuo aqui, da tendência de alta, que fez esse movimento, faz aqui o recuo. Então, projetando esse movimento, parte 61,8% desse movimento a partir desse ponto aqui, colocando aqui o Fibonacci para nos auxiliar a fazer essa projeção.
a gente tem uma projeção ali de subida na faixa dos 4.596. Dalton, então, vai bater lá? Não tem como ter certeza onde vai bater o preço. Mas aqui é uma expectativa de subida, de ponto que pode buscar, que coincide justamente com esse patamar aqui. Então, dólar, cenário gráfico anual dentro do movimento de subida, gráfico quadrimestral dentro de uma tendência de alta e gerando uma sinalização para cima neste momento. Falando nesse momento, estou falando de um candle do gráfico quadrimestral, não estou falando hoje que está gerando sinalização para cima. E aí, olhando para o gráfico mensal, o que nós temos no gráfico mensal? Tendência de alta, principalmente por essa informação aqui, ó, topos e fundos ascendentes. O que deixa, vamos dizer assim, com uma relevância um pouco menor nesse rompimento é a questão de ter feito zigue-zagues antes do rompimento. Ele não veio aqui para baixo e já fez um rompimento direto, que demonstra mais força por parte dos compradores. Mas mesmo assim, quando gera um topo no nível de resistência que gerou aqui, gera esse topo no mês passado e esse mês devolve completamente para cima, gera um movimento para cima, rompendo tudo isso aqui, aumentando a probabilidade, inclusive, se fechar esse mês aqui, esse mês de novembro está tendo basicamente só mais um pregão, após o fechamento do pregão de hoje, se fechar para cima dos 495, reforça a chance maior de continuidade do movimento de subida do dólar. Seja no próximo mês ou nos próximos meses, a expectativa de alta. O que muda essa expectativa no dólar? O que mudaria, o que reverteria? Primeiramente, só para falar que um dos padrões gráficos para quem conhece, né, uma xícara, cup of handle, que traz uma expectativa maior de subida, que é esse longo fundo aqui, embarregado, simbolizando como se fosse uma xícara, e aqui é a alça da xícara, que traz a expectativa de alta. Enfim, independente se sabendo o padrão ou não, só se você lendo a forma de movimentação do preço, já tem essa expectativa de subida. E, enfim, gerando uma chance de projetar ali lá para aquela máxima que eu já comentei ali no gráfico quadrimestral. Então temos aqui um cenário de subida e o que reverteria esse cenário? Primeiro, os pontos que eu vejo com relevância aqui no dólar é essa região dos 495, então um patamar aqui por volta de 495 e outro patamar que seria mais por volta dos 455. Então outro nível, 4055, outro nível que eu considero importante no dólar em termos de resistência, de suporte, desculpe, patamar de suporte, já que está trabalhando acima. Indo então aqui no gráfico mensal, sinalização positiva, isso aqui traz um viés de alta, de buscar operações de compra semanal, caiu, gerou movimentação de subida, sinalização de alta, gerou algumas semanas corrigindo, que eu digo, ou o movimento lateral ou o movimento de baixa e supera a máxima da semana anterior, possibilidade de compra. Gráfico diário começou a cair, gerou sinalização de alta acima das resistências que foram rompidas, principalmente, gera possibilidade de trabalhar mais na compra, ou seja, o cenário do dólar é de alta, tendência de alta no quadrimestral, tendência de alta no gráfico mensal. E é importante até falar nesse momento que se você olha assim, nossa, por que o dólar está subindo tanto, né? Por que o dólar está... Vê que de 2011 para cá está subindo tanto, né? Tá ruim o nosso país, o que está acontecendo de errado? Só que a Bolsa está lá acima dos 100 mil pontos, né? A Bolsa tem um ano também maravilhoso, já são 4 anos consecutivos de alta. É que é geral, não é só aqui. Se eu mostrar aqui nessa análise especial, olha só, de 2011 para cá no euro contra o dólar, olha onde está lá o euro, ou seja, se caiu aqui é porque o euro contra o dólar, o euro se desvalorizou frente ao dólar. Libra contra o dólar. Então, se eu pegar aqui de 2011, que estava por aqui, se eu pegar onde está aqui agora, também se desvalorizou frente ao dólar. Se eu pegar o dólar australiano de 2011, está aqui, ó, 2011 para cá, olha só como é que está o dólar australiano frente ao dólar. Ou seja, é no mundo inteiro que está tendo uma desvalorização. Está tendo uma desvalorização das moedas frente ao dólar. Aí eu pego aqui real frente ao dólar, fazer o inverso, é como se tivesse invertido o gráfico, esse gráfico aqui que eu estou mostrando, o gráfico anual, fazendo a inversão dele, que aqui é o dólar, é o dólar contra o real. Aí fazendo o real contra o dólar, eu inverteria o gráfico. Então pegando aqui, ó, lá de 2011 para cá, a gente tem algo parecido que está com o dólar australiano acontecendo, o euro e a libra também com desvalorização. Aqui está bem parecido com o dólar australiano, essa queda. E pegando o contrário, né, o dólar frente a outras moedas, o dólar primeiro contra o ien,
Se a gente tem esse processo de subida, é que o dólar se valorizou. Ou seja, também pegando de 2011, nesse momento está um pouco mais lateral aqui, mas houve um processo maior de valorização. Pega o dólar contra o dólar canadense de 2011 para cá, também a gente pode ver do ponto lá de 2011 para cá, um processo de valorização. E o dólar contra o peso mexicano, também lá de 2011 para cá, todo um processo de valorização. Lá em cima o dólar frente ao o peso mexicano. Enfim, de maneira geral, a gente tem um alinhamento do dólar no mundo todo, não é só aqui que o dólar está se valorizando. E mantém a sua perspectiva de subida em diversos gráficos que a gente passou ali, que eu passei aqui agora com vocês. Voltando então para o gráfico mensal, perspectiva de alta, tendência de alta, gráfico semanal, retomou a tendência de alta, indefinido, veio, montou uma tendência de baixa, rompeu para cima. O que me chama a atenção aqui? Aqui tinha um sinal de força dos vendedores, só que contra um cenário positivo aqui. Olha o gráfico quadrimestral. Queda, aí aqui queda, alta forte, aí vem esse movimento aqui para baixo, que é isso aqui. Ó. Você está contra um grande movimento de alta do gráfico quadrimestral, o que aumenta a probabilidade de se ter recuperação. Aí depois que monta, principalmente essa semana aqui fechando para cima ali na média, reforça a força por parte dos compradores. E aí para cair, cai de forma travada. Mais força ainda. Ou seja, o que levou para cair daqui para cá, ou seja, umas 8 semanas, basicamente em 3, 4 semanas, 2 semanas basicamente, já rompeu tudo para cima. Demonstra força por parte dos compradores, consequentemente aumenta a probabilidade de manutenção da tendência de alta. Ou seja, podemos ter um movimento para baixo, mas ainda fica com expectativa maior de ter algo mais para cima do que já foi atingido aqui, algo mais para cima dos 2,277,50. Se olharmos aqui para o ponto que eu vejo com relevância, repassando 495, onde passa ali 485, vamos dizer assim, 485 patamar onde passa diversas máximas. E aqui o outro patamar que tem uns fechamentos aqui nesse patamar, que seria na faixa dos 455. Então, para que servem esses pontos? Para a gente avaliar realmente a continuidade da força ou não do dólar. O que começa a trazer esse cenário mais negativo é o dólar voltar aqui para baixo dessa região. Voltar o semanal vindo para fechar para baixo desse patamar e mantendo-se mais para baixo desse patamar, gerando sinalizações para baixo desse patamar, sinalizações mais negativas. Eu vou mostrar isso até no gráfico diário. No gráfico mensal, a expectativa de alta, a probabilidade de continuar a tendência de alta no dólar seria revertida se a gente tivesse um movimento voltando para baixo de um nível ali que seria na casa dos 4.055 a 3.000, só pegando aqui o valor exato que eu tinha separado já aqui, 3.972. Então, 3.972. Voltou para baixo desse patamar aqui, ó, que isso representaria um sinal mais negativo. Ou seja, você gera um sinal de rompimento e, na sequência, você tem um retorno do preço para baixo dessa região, que foi o candle que gerou um rompimento de todas as máximas anteriores, e seria uma quebra de expectativa para cima. Então, de maneira geral, a gente não tem isso ainda. Gráfico semanal segue forte para cima, só deixando aqui uma leve sombra superior nesta semana, que é faltando ainda um dia para fechar essa semana, alta de 0,81% na semana, 0,8%. E no gráfico diário, o que é que nós temos? Uma tendência de alta. Só que é uma tendência de alta que corrigiu pouco, que mostra, logicamente, força. Sai daqui de baixo, ganha bastante força, corrige pouco. Quando corrige pouco, no preço ou no tempo em relação ao movimento anterior de subida, significa que esse próximo movimento aqui de rompimento tende a não ir muito longe, que pode fazer uma correção em 2 etapas, ou seja, essa primeira etapa, e agora a gente pode ter uma segunda etapa de correção, mantendo ainda a expectativa de poder ter algo mais para cima no dólar. Então, dentro do que está acontecendo, nós temos essa região que eu já citei ali na faixa dos 496, 495, para baixo dela 485, um ponto muito importante, que coincide inclusive com o gráfico semanal, e abaixo dessa região seria a região dos 3.972, que eu disse que seria uma mudança completa, né? Os 455 é outro ponto também importante do gráfico semanal. Em termos de avaliação, pontos que a gente precisa avaliar a real força por parte dos compradores e vendedores. Então, por exemplo, se a gente vê no gráfico diário, vê aqui um retorno do preço para baixo dessa região de 485 e o mercado tenta subir de maneira fraca e passa a gerar sinalização de baixa, topo descendente no gráfico diário abaixo dos 455,
aumentará a probabilidade de queda do preço do dólar, ou seja, da tendência mudar para baixo. Mas enquanto a gente visualizar uma queda fraca no dólar, no gráfico diário, está caindo de maneira fraca, tá? Desde quando fez essa máxima aqui em 4,277,50, o dólar já está num processo de correção, mas está caindo de maneira fraca, comparado ao movimento de força que ele apresentou aqui. Desde que continue dessa forma, de maneira fraca, gerando nova sinalização de alta, uma probabilidade de subida. Então, por enquanto, o dólar não está apresentando sinais de perda de força da tendência atual de alta. A expectativa maior ainda, no curto a médio prazo, é para cima, que colabora aí com o que eu já comentei nos prazos acima, apontando até para um patamar mais alto aí de valor o dólar. Lembrando, apontando um patamar mais alto, se chegar aqui nesse patamar, a gente está falando de mais 385 pontos aqui para cima no dólar. Então temos cenário positivo, tendência de alta em todos os prazos operacionais de diário para cima. Logo, para começar a mudar isso de maneira, para começar a gente ver uma tendência de baixo, pelo menos de curto prazo, o dólar tem que começar a trabalhar abaixo dos 485. De 485 a 476, isso mudaria a tendência do gráfico diário. Enquanto isso não acontecer, aqui é uma correção, característica de uma correção, e a maior probabilidade é de continuidade da tendência de alta do dólar. Então, nesse momento, o mundo inteiro tem as suas moedas desvalorizadas frente ao dólar, aqui não é diferente, e acabei de mostrar aqui um cenário que aponta um pouco mais para cima em relação ao dólar e pontos que a gente precisa ir monitorando em termos de saber a real força, se continua com essa expectativa de subida ou se reverte. É importante ressaltar que diariamente eu faço comentários em cima aí do dólar, semanalmente também, no último dia da semana faço também comentários de análise de fechamento da semana, dou uma olhada no gráfico semanal e faço comentários em cima do gráfico semanal do dólar. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção, essa análise especial. Deixe seu like, seu joinha, se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.